Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Hoje é sábado. Meu Deus. Um sono. Show. Nossa, que sono, Jesus amado. Vamos lá? Eu acho que é muita comida, né? A gente come demais, a gente vai ficando assim. Parar com isso. Graças a Deus já acabou, né? Agora acabou já. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado pela proteção, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelos presentes. Obrigado pela companhia da minha família. Obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo meu trabalho, pela minha casa, pela comida, pela bebida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mora em mim. Obrigado, o Senhor habita em cada célula do meu corpo. Muito obrigada por tudo. Obrigado por respirar, por andar, por falar. Obrigado pelas coisas que só o Senhor sabe que o Senhor colocou em mim. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. Eu tô só o sono. Hoje é dia de trabalhar. Bora, 7h30. Vamos ler um capítulo? A gente vai ler 1 Crônicas 11, tá? E fala assim: Davi, rei de Israel de Judá. Deste ponto em diante, até o final do livro, 1 Crônicas conta a história do rei Davi, começando com a sua unção para ser rei de Israel. Então, quando o Saul morre, né, o Davi, ele sai, né, ele estava fugindo e tal, no deserto, mas ele já tinha ali os caras que eram os guerreiros dele, né, os valentes que andavam com ele. Já tinha uma família grande, várias esposas, concubinas, até porque o Davi tinha um probleminha com isso, né? Mas ele tinha ali sua família, ele tinha pessoas que amavam ele era um bom líder, ele cuidava do povo, então ele era bem amado, tá? E aí, quando o Saul morre, o povo já sabe que ele era o comandante do exército no tempo do Saul. E que, na verdade, os comandantes do exército são que falam com o povo, porque o rei fica num pedestal, né? A maioria dos reis, eles ficam afastados do povo. Quem vai falar com o povo é os comandantes, o chefe da guarda, é o povo que tá ali. Então, o povo já conhecia Davi, né? Além dele matar gigante, ele era comandante da guarda do Saul por um tempo. E o povo vai se reunir com ele. Então, ó, todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom. Ele já estava em Hebrom. Ele sai e vai para Hebrom, né? Sai de lá do deserto e vai para Hebrom. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. O que acontece? O Davi, ele sai do deserto e ele vai para Hebrom. E lá em Hebrom, o povo de Judá o faz rei. Mas ainda é só uma galera, é como se fosse só uma tribo, só uma aldeia. É como se fosse assim. Aí todo Israel, que era todo o povo que vivia em Canaã, sai e vai se encontrar com ele e o nomeia rei, o reconhece rei, tá? Então, ó, nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. Ele já está como rei do povo de Judá lá, né? No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, ele era comandante. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor. Gente, que sono.
e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus e era dos jebuseus, os primeiros moradores daquela terra que ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ele entra pelos túneis, por baixo da cidade, pelo lugar como se fossem os encanamentos, né? Os encanamentos de água. Ele entra. Havia saídas para essa água entrar e sair da cidade e ele entra por ali, tá? Por baixo. Então, e ela se passou a chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, a irmã de Davi, dirigiu o ataque e se tornou comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado. Aterrou, né, essas entradas para também não fazerem a mesma coisa, né, não entrarem e destruir Jerusalém. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrada no lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Aí, esta é a lista dos soldados de Davi, dividida em 3 partes. Os famosos três homens: Abissai e Benaias, os mais destacados dos famosos 30. Nem sempre os nomes são os mesmos que aparecem, tá? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A partir daqui, a gente vai ler bastante nomes. Por quê? Porque é uma lista de soldados, tá? O Davi, começou com ele 300. No final, Davi estava com 700 homens. Depois, quando ele vai para Hebrom, ele já tem 700 homens, soldados valentes, que estão do lado dele, que apoiam ele, que não vão largar ele de jeito nenhum. Mas porque Davi não se elevava acima deles, sabe? Davi nunca teve um caráter, né? Uma falta de caráter nesse sentido de soberba, de se elevar acima das pessoas, de achar que era mais, sabe? Não, eu sou o cara. Davi não tinha isso. Então esses soldados que quando ele estava perdido na caverna de Adulão, né? Ele entra para a caverna para se esconder de Saul e ele acha esses caras que estão derrotados, que deviam, né? Que eram ali vagabundos. E ele recruta essas pessoas, ele anima essas pessoas. Então, na verdade, o Davi é como se fosse irmãos dessas pessoas. Essas pessoas têm Davi como irmão, como amigo. É por isso que Davi não é traído assim, né? Teve algumas pessoas que até fizeram, que nem Joabe, que é o próprio sobrinho dele, vai fazer algumas coisas sem ele permitir. Mas Davi não é traído, sabe? Porque Davi não se eleva, Davi não tem uma soberba. Mesmo quando Davi tem os pecados dele, ele tem problema com mulher. E aí ele vai cometer o assassinato contra Urias, para pegar Batseba. Mas a soberba de se achar melhor que os outros, o Davi ele não tem, tá? Então que nós possamos copiar isso dele, né? De não nos elevar mais do que a gente, na verdade, a gente tem que ser humilde, a gente tem que se humilhar para Deus, tá? E essa humildade é de reconhecer as nossas falhas. A gente tem que se humilhar para Deus, tá? E aí Deus
obviamente, diz o que a gente pode ou não pode, tá? Então, ó, 1 Crônicas 11:10. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram a Davi, ó, você vê que ninguém faz nada sozinho. Ajudaram a Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e o conservaram forte o seu reino. Então esse povo estava do lado dele o tempo todo. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era líder do grupo chamado Os Três. Então tinha 3 caras que se destacavam dessa galera toda. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois deles, entre os mais famosos 3, né? Entre os 3 ali, tinha também Eleazar, filho de Dodô, do grupo das famílias de Aiô. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até a rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Então eles foram até perto da caverna de Adulã, Davi estava lá. E num vale próximo ali dos gigantes, Vale dos Gigantes, tinha um monte de filisteus acampado. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, ou seja, eles estavam ali na guerra, estavam ali se preparando, estavam ali na batalha. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém e Davi se encontrava na fortaleza. Enquanto deu um suspiro e disse, aí o Davi fala assim: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Ou seja, Davi pensa, nossa, a mesma coisa, vamos supor, queria tanto comer o chocolate que dá lá nos montes, Alpes e tal, uma coisa meio impossível, Davi pensa, né? A cidade está ocupada de filisteu, como é que ele quer beber água do poço justamente que está lá, no meio dos filisteus? Só que ele tem ali um devaneio, né? Ai, como eu queria, mas ele não tá pedindo para ninguém. Aí o que os caras fazem? Então, os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, os caras é valente, tiraram a água do poço e levaram para Davi, mas ele não quis beber daquela água, em vez disso derramou como oferta a Deus. Isso se chama libação. Quando você derrama algo, né, geralmente é vinho, geralmente se faz isso, né, um gole pro santo, né? Vou falar, então vou dar um gole pro santo, joga. Isso se chama libação. Isso também era feito nos sacrifícios, tá? Nos sacrifícios. Então se jogava um pouco, aspergia-se sangue no sacrifício, né? Ou seja, fazia assim com sangue, aspergia, ou derramava azeite, tá? Então ele derrama essa água como se fosse uma oferta a Deus. E isso ele não tá fazendo mal para esses caras, tipo assim, desfazendo dos caras. Aí por quê? Olha o que ele pensa no coração. E ele diz, né? Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber do sangue desses homens. Ele reconhece, nossa, os caras foi lá do outro lado do mundo, encarou, os 3 podiam morrer no meio dos filisteus, só para pegar água para mim. Isso é um sinal de lealdade, e ele reconhece essa lealdade. Ele não bebe a água, não porque ele desfaz, mas por honra. Ele é leal também, ele percebe a lealdade desses soldados, tá? Então, ó,
Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber do sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-la. Nós precisamos ter pessoas leais ao nosso lado. E só dá para ter gente leal. O que é gente leal? A lealdade, ela é melhor do que a fidelidade. Porque a fidelidade é uma pessoa que é fiel a você. Beleza, essa pessoa tá com você. Mas a lealdade diz que essa pessoa vai estar com você, não importa o que acontecer. Que ela não vai fazer acordos com outros. As amizades têm que ser assim, sabe? Não importa em que mesa os seus amigos sentarem, que eles não falem mal de você. Que eles não detonem você. Entende? E para isso a gente precisa pedir amigos para Deus. Então, se você quer um amigo, uma amiga, você precisa orar a Deus e pedir que Ele apresente os amigos dele para você. Senhor, me apresenta as suas amigas. Senhor, me apresenta os seus amigos. Sabe? Essa tem que ser a nossa oração. Porque se caso tudo tiver errado contra a gente, vamos supor que tá todo mundo contra a gente em alguma situação, que a gente não tem a culpa, né? E aí, os seus amigos estão com você, não que eles tenham que ficar contra as pessoas, mas eles também não vão falar mal de você. É diferente, sabe? Você não tem que, por exemplo, você é amiga de alguém, você não tem que pegar as tretas da sua amiga, mas você não pode falar mal dela, entendeu? Então você não vai pegar a treta, né? Ah, porque a minha amiga tem raiva da fulana e eu vou ficar com raiva da fulana. Isso é burrice. Isso é uma grande burrice, acredite, eu já fiz isso, é uma grande burrice. Entrar em briga, entrar em treta por causa da sua amiga, isso é burrice. Você não tem que entrar em treta nenhuma, mas você não pode falar mal da sua amiga. E se falarem mal da sua amiga, você tem de defendê-la. Não, peraí, vocês podem até pensar o que vocês quiserem dela, mas aí é problema de vocês com ela. Na minha frente não. Se você pensar isso dela, fulano, fulana, você fale para ela. Tenha coragem de falar para ela. Porque o que você tá fazendo é feio, porque o que você tá fazendo é errado, você tá falando mal dos outros, tá errado. Entendeu? Isso é ser amigo. Agora, pegar a treta da amiga é burrice. É burrice. Tanto dela, sua, quanto sua dela. Não se envolva nas tretas que não são suas. Briga dos outros é dos outros. É óbvio que você não vai deixar ninguém morrer na sua frente, né? Você vai ligar pra polícia, você vai fazer o que puder, aí é diferente. Mas, ai, a minha amiga tem raiva da outra menina lá. Aí você, por amizade, isso não é amizade. Não é amizade. Não é. Não é amizade. A gente confunde. Isso não é amizade. Você pega a treta que a sua amiga tem e começa com ranço com o outro também. Só que deixa eu explicar pra você. O que a Bíblia fala sobre a gente amar o próximo? É que a gente perdoe. É que a gente não fique se envolvendo. Se possível, mantenha a paz com todos. Então, se a sua amiga tem um ranço, uma treta com outras pessoas, ela tem que passar pelo processo de perdoar aquelas pessoas. Pra que você vai pegar uma treta que não é sua? E ficar com raiva no coração, transformar as suas orações, deixar até o teto, não passar do teto, porque você tá com raiva dos outros à toa. À toa. De bobeira, catando raiva que nem é sua. Então isso é burrice. Entende? Ah, é minha amiga, então tem que pegar tudo dela. Não, ela tem os pensamentos dela, ela tem as tretas dela, ela tem que resolver os perdão dela. E você, como pessoa de Deus, inclusive tem que dizer isso pra ela. Porque se você não fala também, você tá omitindo. Ó, fulano, você tem que perdoar o ciclano, minha filha. Mas se você não gosta do ciclano, eu gosto de você. Agora, o ciclano, eu gosto do ciclano, uai. Eu gosto. Eu não tenho treta com o ciclano, não.
Mas eu gosto do você é minha amiga. O ciclano eu só conheço. Entende? Não pega pra você as coisas dos outros. Não pegue treta alheia, não fique se envolvendo em confusão, porque no final das contas todo mundo vai ter que perdoar, porque se não perdoar não vai pro céu, Deus não vai perdoar a gente. Aí você já tem os seus BO que você faz, que o santo não bateu, que isso, que aquilo, que você já tem que perdoar. Já tem gente que já faz raiva pro você, que você tem que perdoar, você ainda vai pegar dos outros. Faz isso não. Faz isso não, é burrice, menino, isso dá uma confusão boba. Isso dá umas confusão, entendeu? Eu já me meti na época de adolescência até em briga. Andava em grupo, né? Nós andávamos em grupo, aí nós brigávamos com o grupo dos outros que não gostavam. Gente, se eu soubesse que aquilo era burrice, eu nunca teria feito na minha vida. Não, eu gosto de você, eu respeito você, eu amo você, mas eu não tenho treta com o fulano, com a fulana. O que você pensa do fulano, da fulana, é um problema seu. Agora, eu gosto do fulano, da fulana, mas eu respeito o fato de você não gostar. Você vai ter que resolver sua treta. É sua. É sua, não é minha. Entendeu? Ah, é que nem receber agora no final do ano, né? 2 pessoas que não se gostam. Gente, cada um cuide da sua vida. Eu gosto de ser fulana, eu gosto de ser ciclana. Eu não vou enfiar as pessoas para brigarem. Não vou enfiar na minha casa 2 pessoas para brigarem. Mas eu não tenho nada a ver com a treta de ninguém. Ai, porque ó, deixa eu explicar pra você, fulano. Eu gosto muito de você, mas eu gosto da fulana também. E a briga é de vocês. Vocês que tem que resolver o BO, porque se não perdoar, Deus não perdoa vocês. Eu tô, ó, em paz com o Senhor. Entendeu? Eu quero que as minhas orações cheguem lá. Eu quero ir pro céu. Vocês que resolvam a briga dos vocês. É assim, gente. Se não dá pra apanhar 2 pessoas que não se gostam no mesmo lugar, não põe, né? Calma aí, vamos receber uma de cada vez para não dar uma treta muito ruim. Mas pegar a treta dos outros, pega não, pega não. Faz isso não, menino, isso dá ruim. E dá ruim pra você com Deus. Porque depois você fica odiando os outros de graça. É bobagem isso aí, entendeu? Agora, vai falar mal da fulana na minha fé? Vai não. Vai não. Começou, porque é sua amiga. Ó, presta atenção, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu gosto dela, eu gosto de você, eu respeito ela, eu respeito você, e eu não quero que fale mal dela, assim como eu não permitiria que falaria mal de você. Ponto. Quando a gente sabe pôr limite nas coisas, ninguém abusa da gente. Não abusa. Você falou isso aí, acabou o assunto. Acabou. Vamos conversar nossa amizade aqui. Esquece a fulana. Deixa pra lá. Entendeu? Agora, o que acontece com Davi? Davi era um bom amigo. Porque Davi não se elevava mais que os outros. Davi não se sentia mais, não, porque eu comprei algo, porque eu fiz algo, porque agora eu ando na moda, né? Eu vejo a cabeça, eu vejo a cobra. Gente, as pessoas que balançam a cabeça que me perdoem, mas eu vejo uma cobrinha assim, ó. Então eu tenho que ser... Nossa, agora eu não posso andar com fulana porque... pelo amor de Deus, nós é tudo matéria do mesmo pó. Não, palhaçada isso aí, entendeu? Então, Davi era cheio de, sim, amigos e pessoas, e a gente não faz nada sozinho. Pessoas que ajudavam ele a chegar e permanecer no trono. Então ele fala, ó, não foi um desrespeito que ele fez com esses caras. Ele fala assim, ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber do sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-la. Ele reconhece a lealdade dos caras. Foram estas as 3 coisas que os 3 famosos fizeram. Os 3 caras famosos, né? Então, ó, tinha 30 top, vai ter 30 top, vai ter um montão top, mas tem 30 destacados. E desses 30 tinha 3 destacados também, que eram os 3, né? Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabizel.
foi um soldado famoso que praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 soldados moabitas num dia de neve. Um leão caiu na cova e Benaias, desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaias atacou um egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaias, um dos 30. Agora estamos falando dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Então os 3 eram os caras. E depois tinha os 30. E depois tinha o resto dos soldados, tá? Então, ó, não foi tão famoso quanto os 3. Davi pôs como chefe da guarda pessoal, esse Benaias, né? Os outros soldados famosos foram o seguinte, agora a gente vai falar só o nome, tá? Azael, irmão de Joabe. O Azael é morto pelo comandante da guarda real. Esse comandante, meu Deus, eu vou pesquisar amanhã o nome dele, tá? O comandante da guarda do Esbocete, que era filho do Saul. Como é que ele chamava? Eu vou lembrar, amanhã eu trago. Então, ó, Azael, irmão de Joabe. Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém. Samote, da cidade de Arode. Eres, da cidade de Pelete. Ira, da cidade de Isques. Da cidade de Tecoa, Abiezer. Você vê que veio muitos soldados de vários lugares, foram se juntando a Davi. Da cidade de Abiezer, da cidade de Anote. Sibecai, da cidade de Uza. Ilai, da cidade de Aiô. Elede, filho de Baaná, e Marai, os 2 da cidade de Netofa. Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Alguns falam até a tribo, né? Benaias, da cidade de Piratom. Urai, dos vales de Gaás. Abiel, da cidade de Arba. Azimavete, da cidade de Barum. Eliaba, da cidade de Saalbom. Azem, da cidade de Gion. Jonatas, filho de Sage. E Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifal, filho de Ur. Efer, da cidade de Mequerá. Aías, da cidade de Pelom. Eu acho que daqui veio Enzo, né? Não. Ezerro. Ezerro. Enzo, da cidade de Carmelo. Naarai, filho de Ezibai. Joel, filho de Natã. Mibar, filho de Agri. Zeleque, do país de Amon. Naraai, da cidade de Beerote, que carregava armas de Joabe. Joabe, que era o comandante da guarda, que era irmão do Davi, tá? Que era filho da irmã do Davi, né? Ele era o sobrinho de Davi, a Zeruia. Irá e Garebe, da cidade de Jatir. Urias, o Eteu, que o Davi matou porque não quis ficar com a mulher, né? Davi vai lá e pega a mulher. Aí o Urias tá lá na batalha. Aí Davi manda o Urias voltar da batalha para dormir com a mulher. O Urias, preocupado com o povo que tava na batalha, não quer dormir com a mulher. Aí o Davi vê que não tem jeito, tentou embriagar ele não quis dormir com a mulher. Ele manda ele de volta e põe ele na frente da batalha mesmo para ele morrer. Ele morre. O Davi, feito coitado, assume a viúva, que já tá grávida. Aí ele assume a viuvinha, fica 1 ano quietinho, né? Só na malandragem ali. E aí Deus manda o profeta Natan confrontar ele. E aí ele se arrepende. Aí Deus mata aquela criança, né? Não deixa aquela criança viver. Lembrando que é um inocente, então já é do Senhor, né? Então aquela criança não vive, depois de 7 dias ela não vive, e aí depois ele tem outros filhos com a Batseba, inclusive o Salomão, que é rei
depois, tá? É tornado rei. Então, Urias o Eteu, Zabade, filho de Alia. E aí o Davi não comete mais essa palhaçada, porque o Davi tinha um fogo literal, tá? Filho de Alaia, Adina, filho de Cisá. A mesma coisa que acontece com Salomão, que também tem problema. Inclusive, no final da vida, Salomão vai adorar um monte de ídolo exatamente por causa desse fogo, que não consegue controlar, né? Não consegue não, não quer. Filho de Cisá, um dos principais membros da tribo de Rubem, que tinha seu próprio grupo de 30 soldados. Esse já tinha a galera dele. Anã, filho de Maacá, Josafá, filho de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Samá e Jeiel, filho de Otão, da cidade de Aroer, Gediael e Joá, filho de Sine. Isso eu acho que é uma honra, sabe? Ser colocado na Bíblia como um soldado valente é uma honra. Isso é uma forma de honrar aqueles caras. Da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Meribal e Josavias, filhos de Enaã, Etima, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zoba. E aqui termina o capítulo. Essa é uma forma de dar honra àqueles caras que lutaram tanto, sabe? Que estavam ali do lado de Davi, né? Porque Davi não foi rei e ele só fez as coisas. Ele precisava de um exército. Assim como nós na vida, não vamos conseguir fazer tudo sozinhos. Nós precisamos de pessoas. Mas que essas pessoas sejam de Deus para nós. É por isso, como eu disse, a gente precisa orar para ter amigos. Porque as pessoas que aparecem próximo de nós, elas nos levam a Deus? Elas têm Deus na vida delas? Sabe? Os caminhos têm que nos levar a Deus, as pessoas têm que nos levar a Deus, né? Tem assim, né? Não é que elas são obrigadas a nos levar, mas elas falam de Deus para você? Elas têm Deus na vida delas? Entende? Porque uma pessoa que não tem Deus como base, quando ela te dá um conselho, ela pode te dar um conselho do mundo. E aí? Entre um conselho que vem da parte do Senhor, que tem sabedoria, a um conselho do mundo, que é carregado de destruição, você prefere o quê? Entendeu? Então é importante não entrarmos na treta dos outros. Não entre em hipótese alguma, nem porque é seu amigo, amiga, não entre na treta de ninguém, tá? Mas também tem amigos que não entram nas suas tretas, mas não falam mal de você pelas costas. Se estiverem falando mal de você, essa pessoa é a primeira a baixar o negócio. Não, peraí. Você pode até não gostar dela, você fala pra ela, mas na minha frente você não vai ficar falando mal dela, não. Tá? Porque eu gosto, eu respeito a amizade dela e acabou. Então, você pode gostar de várias pessoas que não se gostam? Pode, mas depende da maneira como você convive com elas. Essa é a diferença. Se uma pessoa não gostar da outra, você não precisa compactuar falando mal, porque quando você compactua falando mal, você não gosta. Que amizade é essa? Que é falsa. Tudo que é falso, tudo que é hipocrisia, é mentira, não vem de Deus. Não presta. Eu não gosto. Eu detesto hipocrisia, gente. Eu não gosto de mentir em nada na minha vida. Eu já menti muito, eu já fui mentirosa, eu já fui uma péssima amiga. Hoje em dia eu não sou. Eu não conto mentira nem pros meus filhos. Não falo. Não falo. É por isso que eu aprendi que eu não devo me meter na vida dos outros. Porque eu não preciso ficar falando a verdade dos outros, né? Ninguém me perguntou. Então, eu fico quieta. Mas eu não gosto de mentira. Não gosto. E gente mentirosa que eu percebo, eu fujo deles. Eu fujo deles. Entendeu? Eu não gosto de ficar perto de gente mentirosa. Tá? E eu corrijo meus filhos mesmo. Mesmo. Minha filha, não é assim não. Tá? Então que Deus abençoe vocês. Bom dia. Esse foi o capítulo de hoje, tá? E amanhã tem mais. Fiquem sempre com Deus, porque vocês sabem que com Deus é sempre melhor, tá
bom? Obrigado por assistir, tá? Bom dia, tá? Que seu dia seja maravilhoso, em nome de Jesus.